Salve, salve galera, tudo beleza? Tá no ar mais um AFC Dicas, hoje com Champions League, a Champions League tão bacana, né? Também passa aqui no canal do Apostas FC e é claro, sempre com a análise e as piques do nosso mito Lucas Tadioto, que tá grandão aí na tua tela. Preparado para mais uma semana de grandes jogos na Liga dos Campeões, Tadioto, tudo bem? Preparado, Gasparini, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, como tu mesmo disse, grandão aí, que a gente cheguei a ganhar uns quilos aí nessa pandemia, tão grandão mesmo. Mas vamos falar de futebol, que é o que interessa, tem jogos sensacionais nessa terça-feira pra gente falar. Vai jogar aqui o Bayern de Munique, vai jogar o Real Madrid, vai jogar aí, enfim, grandes times que a gente vai comentar hoje aqui. Traremos análises para alguns desses jogos. E espero que você também aí que nos acompanha traga o seu parecer a respeito dessas partidas, a respeito da Champions League, nos comentários, sempre interagindo com a gente, porque, cara, não tem nada que me deixa mais feliz do que responder os comentários da galera aí quando o pessoal comenta alguma coisa sobre os jogos. Então, vamos fazer essa interação que é sempre muito bacana, a gente gosta muito por aqui. É isso aí, e eu já vou crescer aqui a tela da Parimet, que está conosco, mais um AFC Dicas, e está conosco também com os bolões. São R$5.000 por rodada do Brasileirão, hein, galera? Ao longo de todo o campeonato. É o seguinte. Joinha, né? Dá aquela curtida no vídeo, galera. Dá aquela curtida, aquele like. Te inscreve no canal, ativa o sininho. Beleza? Então tá bom. Tadioto, vamos começar pelo grupo A, porque o grupo A e o grupo B tem situação idêntica dos dois, e é curioso, né? E o grupo C e o grupo D também entre eles. Eu vou explicar. Tanto no A quanto no B, nós temos um time com 3 pontos, 2 com 1 e um sem pontuação nenhuma nessa liga dos campeões. No grupo C e no grupo D, nós temos 2 times com 3 pontos e 2 times sem ponto algum. Ou seja, a segunda rodada, por mais que seja apenas a segunda rodada, ela já é muito importante. Grupo A, Bayern de Munique 3 pontos, Lokomotiv Moscou e Red Bull Salzburg 1, Atlético de Madrid sem pontuação alguma. Jogos desta terça-feira, Lokomotiv e Bayern de Munique, Atlético de Madrid que tomou uma sapecada na estreia, recebendo o Red Bull Salzburg. A gente tem aqui... Quando o grupo começa, né, quando o campeonato começa, a gente pensa assim, o Atlético de Madrid e o Bayern de Munique devem se classificar com relativa facilidade nesse grupo aqui. A verdade é que as outras duas equipes, tanto o Lokomotiv quanto o Salzburg, são equipes que têm um projeto de trabalho que já vem de algum tempo e que em seus países, aí o Lokomotiv na Rússia e o Salzburg na Áustria, se não me engano. Áustria. Enfim, são muito bons em seus países, lideram campeonatos, enfim, e tem um trabalho consistente a longo prazo, né? Então aqui a gente tem 2 jogos bem interessantes para se acompanhar. É óbvio que o Bayern de Munique se sobressai, né, frente a todos os adversários, inclusive o Atlético de Madrid, que a gente viu o último jogo aí, o Bayern não tomou conhecimento do Atlético de Madrid. A tendência é que aconteça de novo isso, tá? Que o Bayern não tome conhecimento do Lokomotiv. Não tem como trabalhar pré-live nesse jogo pegando o Bayern de Munique com odd de 1,12. Para mim, é inviável encontrar um mercado que a gente consiga extrair valor nesse jogo. Agora, no Atlético de Madrid e Salzburg, eu já acho mais interessante. Por quê? Porque o Atlético de Madrid, embora tenha jogado contra o Bayern de Munique, que é uma equipe extra classe, como a gente já comentou, o Atlético de Madrid tem alguns problemas bem complicados assim, para enfrentar uma disputa de Champions League, como é o caso dessa aqui, porque não vai dar conta de classificar fazendo só os pontos dentro de casa. O Atlético de Madrid precisa buscar ponto fora de casa agora também, que começou muito mal contra o Bayern de Munique. E o Salzburg é uma equipe que tem uma dinâmica de jogo que pode incomodar muito, muito, muito o Atlético de Madrid. Tem jogadores de meio muito habilidosos, tem jogadores que finalizam muito bem no ataque e é uma equipe que cria muitas chances de conclusão. Então, embora o Atlético de Madrid seja uma defesa muito firme, a gente sabe que o Simeone sabe armar defesas como ninguém, mas essa equipe do Salzburg pode incomodar e deve aprontar para cima do Atlético de Madrid.
Tá? O Atlético de Madrid tem o Suárez, agora que chegou meio com o status de dono do time, então ele que bate falta, ele que bate pênalti, isso atrapalha um pouco a dinâmica da equipe, porque precisa ainda encontrar de fato esse protagonismo dentro da equipe, o Luis Suárez. Mas, naturalmente, é um time muito bom. A entrada para esse jogo é Salzburg mais um handicap asiático, ou seja, pode até perder por um gol o Salzburg, que a gente continua bem nessa entrada aqui, tá pagando 1,86. Então, a gente dá um gol de vantagem aí pro Salzburg numa partida contra o Atlético de Madrid, pagando 1,86. Eu acho bem interessante essa cotação e vou fazer essa entrada pré-live nesse jogo. Vamos lá pro grupo B, daqui a pouco eu já troco a tela aqui da Parimatch. Grupo B que tem Shakhtar Donetsk com 3 pontos, Borussia Mönchengladbach com 1, Inter de Milão também 1, Real Madrid sem ponto algum. Foi aquela coisa, né? O Real Madrid surpreendido em casa, perdendo por 4-3 para o Shakhtar Donetsk. Shakhtar que recebe a Inter de Milão e o Real Madrid vai até a Alemanha, vai até Mönchengladbach para pegar o Borussia. Trabalhamos essa partida do Shakhtar contra o Real Madrid na primeira rodada da fase de grupos aí, e não foi, para mim pelo menos, não foi uma surpresa tão grande esse resultado do Shakhtar vencendo o Real, porque o Shakhtar é um time que joga muito bem de contra-ataque, tem uma saída de bola muito rápida, o Real Madrid com problemas evidentes na sua marcação, sobretudo no setor de meio campo, os volantes do Real Madrid não encontraram o Shakhtar para marcar, o Shakhtar estava sem o Tyson, que é uma peça muito importante nesse esquema, provavelmente vai estar de volta contra a Inter de Milão. E agora que o que a gente tem que prestar atenção, a Inter de Milão começou muito bem no campeonato italiano, vem conseguindo ficar aí disputando na parte de cima da tabela, acho que é um dos candidatos ao título esse ano inclusive, tem um bom time aí com o Lautaro, com o Lukaku, enfim, peças bem interessantes para a gente analisar. O Eriksen, que estava no Tottenham e foi contratado pela Inter de Milão, tem um bom sistema defensivo, tem um bom goleiro, e aqui o mercado coloca esse jogo com uma expectativa de over muito grande, uma expectativa que saia muitos gols aqui, muito pela forma como o Shakhtar joga, porque é um time que faz bastante gols, mas ele é um time que não sabe jogar se defendendo, não sabe se fechar. Então a tendência é que tenhamos aqui um jogo bem movimentado na parte de gols. Quero trabalhar os gols nesse jogo aqui, e a entrada pré-live que eu analisei aqui, que eu acho que pode ter valor, é o over 3, né, total asiático aqui, pagando 1,88. Como que eu gosto de trabalhar esse tipo de cenário? Eu prefiro deixar o jogo começar e pegar o over 2,5 com uma cotação entre 2,70 e 2,80, que vai bater aí por volta dos 15 minutos de jogo. Então, a gente ter, sei lá, 70 minutos pela frente para sair 3 gols é melhor do que ter 90 minutos para sair 4 gols, né? Para a gente ter green nessas entradas. Mas, de qualquer maneira, vou passar aqui essa entrada pré-live, over 3, pagando 1,88. Se você quiser esperar para pegar o over 2,5, é uma sugestão também que pode ter bastante valor nesse jogo. O grupo C, aí é aquela situação que eu tinha comentado lá no início, né? 2 times com 3 pontos, Manchester City e Olympiacos, e 2 times que perderam na estreia, Olympique de Marselha e Porto. E aí a tabela é a seguinte, o Porto recebe o Olympique de Marselha e, aliás, perdão, é que tem muito OLM aqui, né? Esse grupo é o famoso trava-línguas. O Porto vai receber o Olympiacos. Olympiacos, isso. Exatamente. E o Olympique de Marselha recebe o Manchester City. O Olympique de Marselha é OLM, Olympiacos é OLY. E ainda tem o MAC lá do Manchester City. Só o Porto que salva, que é mais tranquilo. Mas enfim, se Manchester City e Olympiacos vencerem, né, Tadioto, já disparam e fica 6-6-0-0. Ou seja, é uma rodada importantíssima aqui. O Manchester City conseguiu fazer uma boa estreia nesse grupo, vencendo o Porto, que para mim é uma das equipes aí que tem mais chances de buscar a classificação junto com o Manchester City, né? Porque o Marseille vem muito mal e porque o Olympiacos não tem essa grife toda aí para conseguir passar para a próxima fase. Mas o Olympiacos, o time do Rafinha, que jogava no Flamengo aqui, é um time muito competente, é um time que consegue fazer aí movimentações ofensivas com muita organização e que marca a saída de bola do adversário, que é algo que o Porto tem muita dificuldade para enfrentar. A gente vê aí no campeonato português mesmo,
As equipes que se propõem a marcar o Porto na pressão, na saída de bola, conseguem bons resultados, conseguem fazer com que o Porto, inclusive, ceda alguns gols aí com falhas defensivas, com erros de saída de bola. Eu acredito muito que o Olympiacos tenda a explorar esse tipo de situação aqui contra o Porto, né? Acho que o Porto tem um agravante que é a sua defesa, que comete muitas faltas. Só para o pessoal ter ideia, o Pepe, que é o zagueiro do Porto, aqui é um dos zagueiros mais faltosos de toda a Europa. Então, quando joga a Champions League, costuma deixar o time aí em situação bem complicada, às vezes sendo expulso durante as partidas, mas eu acredito que o Olympiacos consegue fazer pelo menos um gol no Porto, embora acho que não consiga o resultado. Acho que o Porto, por jogar dentro de casa e por ter a tendência que tenha as ações da partida quase que o jogo todo, né, consiga construir um bom placar. Então, para mim, ambas marcam pagando 1,95. É um valor bem interessante aqui nessa entrada. Para mim, qualquer coisa acima de 1,90 nesse ambas marcam tá muito bacana. Eu pretendo fazer essa entrada pré-live aqui também. A gente não falou do grupo anterior, do jogo entre Gladbach e Real Madrid. Eu quero falar desse jogo também, porque aqui a gente tem uma situação bem interessante, que é a má fase que o Real Madrid vem atravessando. O Real Madrid não só perdeu para o Shakhtar na Champions League, mas também teve uma má atuação contra o Barcelona no Clássico, que acabou vencendo, porque não tem aquela constância que a gente costumava ver no Real Madrid nas temporadas anteriores. Então, esse time do Real Madrid aqui, depois que saiu o Cristiano Ronaldo, ficou meio órfão de protagonismo, né? Ainda falta uma referência, assim. Tem, é claro, o Modric, tem o Toni Kroos, tem o Sérgio Ramos, são jogadores aí acima de qualquer questionamento, né? São top jogadores do futebol mundial, mas coletivamente o Real Madrid vem enfrentando problemas. Ficou de bom nesses dois jogos aí, contra o Shakhtar e contra o Barcelona, o segundo tempo que o Real Madrid fez nessas duas partidas. Foi muito bem fazendo um jogo de recuperação, mas até acordar o Real Madrid sofre muito. Então aqui a gente tem uma equipe do Gladbach que é uma equipe muito organizada taticamente, melhor organizada para defender do que o Shakhtar, por exemplo, que ganhou do Real Madrid na primeira rodada. E aqui a gente pode ter o Real Madrid tendo problemas, inclusive ficando fora da Champions na fase de grupos. Minha sugestão para esse jogo é Gladbach ou empate, tá pagando 1,83 também, acho uma cotação interessante, dupla chance para o dono da casa a 1,83, vou fazer essa entrada pré-live também. E olha como tem valor essa entrada aqui na Parimatch, pelo menos no momento da nossa gravação, tá 1,91, bem acima do 1,83, que é o mínimo, digamos assim, que o Tadioto está sugerindo. Ligeirinho, Tadioto, grupo D, Atalanta e Ajax jogam na Itália, Liverpool e Midtjylland na Inglaterra, evidentemente. Mesma situação, Atalanta e Liverpool lideram com 3, se os dois vencerem vão para 6 e deixam os outros dois com nenhum ponto, já encaminhando a classificação. A tendência é que isso aconteça. Eu não vou falar do jogo do Liverpool contra o Midtjylland aqui, porque não tem cotação, é o mesmo exemplo do jogo do Bayern de Munique, né, o favorito muito amassado. Agora, Atalanta e Ajax é um jogo bom para a gente trabalhar. O Ajax não é aquele mesmo Ajax que tinha o Ziyech, que tinha uma grande equipe aí em 2 Champions Leagues atrás, onde o Ajax chegou inclusive nas fases finais aí da competição. Eu acredito muito nesse time da Atalanta. Eu acho que é um time aí que vem revolucionando o futebol italiano, né? É uma equipe que joga para frente, que está ganhando de 1-0 e vai buscar o segundo, e está ganhando de 2-0 e vai buscar o terceiro. É uma equipe capaz de fazer viradas, que a gente já viu aí também no campeonato italiano, viradas históricas. O time está perdendo por 3-0 e ir buscar o placar. E é uma equipe muito voluntariosa, muito organizada taticamente. Eu gosto muito do futebol da Atalanta. Acho que tem tudo para fazer uma excelente temporada na Champions League também. Acho que o Ajax é um time bem disciplinado taticamente também, mas tem alguns problemas aí porque essa reformulação do Ajax deixou o time carente de algumas peças bem importantes, como é o caso de um articulador, que o Ajax não tem ainda esse cara... um jogador à altura para fazer essa função, e também um extrema pelo lado esquerdo, que foi onde jogava o Ziyech, que saiu, foi para o Chelsea e deixou o Ajax
capenga aí nessa posição. Atalanta para vencer, pagando 1,88. Para mim, essa cotação aqui já é boa para entrar nesse jogo pré-live, mas se você conseguir pegar um pouquinho acima, também seria bacana a vitória da Atalanta nesse jogo. Perfeito, meu caro. Deixa eu tirar aqui a tela da Parimatch para a gente encaminhar as nossas despedidas, porque amanhã tem mais, hein? Amanhã tem vídeo da Copa do Brasil e tem vídeo, claro, com os jogos da Champions da quarta-feira. Tem muito trabalho nesta semana. Então, bom trabalho, boas análises e a gente se encontra, meu caro. Valeu. Valeu, Gasparini. Um grande abraço. Até a próxima. E eu te espero aqui no YouTube. Forte abraço.